Fala, torcida que canta e vibra, um excelente sábado para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão para esse jogo deste domingo contra o Flamengo lá no Maracanã às 16 horas. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí, principalmente sobre essa lesão de Everton, que está fora desse jogo, e boatos aí da ESPN é que Carlos Miguel será o titular dessa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com essas últimas informações. Conferir agora as notícias do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras agora tem com o que se preocupar. O goleiro Everton sofreu uma fissura na mão direita, está fora do jogo contra o Flamengo domingo no Maracanã. O jogador, inclusive, já está utilizando uma proteção no local. É hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%. Mas aqui eu não vou deixar de ressaltar a minha importância de continuar exercendo a minha liderança dentro da equipe. Eu não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma estar no vestiário, estar no dia a dia, poder passar a tranquilidade, uma mensagem positiva para todos os meus companheiros. Nós estamos diante de um momento muito importante da temporada, jogos decisivos e todo mundo é importante. Tenho certeza que aquele que o Abel escolher para jogar vai fazer muito bem. O clube vai fazer um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia, mas não dá um prazo para o retorno do jogador. O Everton é quem mais atuou nesta temporada como titular. Participou de 58 dos 62 jogos até agora. Sendo assim, Abel Ferreira pode promover a estreia do goleiro Carlos Miguel, mas também tem Marcelo Lomba como opção. Isso só deve ser definido no treino de sábado, antes da viagem para o Rio de Janeiro. O treinador conta com o retorno do zagueiro Gustavo Gomes, que ficou alguns dias com a seleção do Paraguai e já está treinando com a semana toda, com o grupo, assim como o lateral direito Kelvin, que está recuperado de um trauma no pé, que ele vinha tratando desde setembro, também trabalhou normalmente com o grupo nesta sexta-feira. O Palmeiras aposta na boa fase do ataque para quebrar um tabu que já dura mais de 10 anos. O Alviverde não vence o rubro-negro jogando como visitante lá no Maracanã desde 2015. E como o jogo é confronto direto, líder contra vice-líder, o Palmeiras na primeira posição com 61 pontos e o Flamengo vem logo atrás com 58. Os jogadores tratam essa partida como uma final antecipada. A gente encara também como um jogo difícil, como um jogo que a gente tem uma oportunidade muito boa de abrir uma vantagem importante para a gente na competição. Uma última notícia é que o Palmeiras divulgou que recebeu hoje aqui na Academia de Futebol uma equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Fez ali testes antidoping nos jogadores. O mesmo aconteceu no treino do Flamengo lá no Rio de Janeiro. É isso, esses são os últimos ajustes antes da partida de domingo entre Palmeiras e Flamengo no Maracanã. É jogo grande dos protagonistas do futebol brasileiro. De fato, é um jogo que é talvez o jogo mais aguardado aí, nessa última parte do Campeonato Brasileiro. São dois times que podem repetir, inclusive, esse confronto numa final de Libertadores. São claramente as duas melhores equipes da temporada. Mas eu acho assim que, se a gente for pegar literalmente, de fato, não é uma final, porque se você fala em final, o campeonato teria que acabar, e não é o que vai acontecer. Mas acho que esse jogo vai decidir algumas coisas, não decide tudo, mas também não acho que não decida nada. Eu acho que se o Palmeiras vencer esse jogo, ele dá um passo gigantesco, porque ele aumenta muito a pressão do Flamengo. O Flamengo já entra pressionado, porque está atrás, e não está atrás de um adversário qualquer. Está atrás do Palmeiras, que para mim esse elenco do Palmeiras é a melhor versão aí do time na era Abel, e acho que se o Flamengo precisa vencer para retomar ali o controle das coisas e aí sim, ver o que vai acontecer na reta final. Mas acho que se o Palmeiras vencer, ele dá um passo muito grande e coloca o Flamengo numa situação de ter que olhar com todo o carinho, com todas as forças para a Libertadores, que já tem jogo semana que vem.
Rodrigo Coutinho, boa noite pra você. Até o final do programa a gente vai perguntar quem matou a Odete, quanto vai ser o jogo domingo. Não, brincadeira. Essa segunda pergunta não tem não, que a gente não vai deixar os amigos em maus lençóis, Olha, né? não seria a primeira vez que a gente responderia coisas assim, É mas verdade, tudo bem. porque tem inclusive o E a palpite pergunta lá é do sempre GE. liberada, agora a resposta É verdade, perguntar eu posso, né? O seu direito é responder ou não. Mas enfim, amigo, a gente pode até botar a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, porque o destaque da rodada é esse confronto na briga pela liderança, até para lembrar matematicamente qual é a situação do campeonato nesse momento. O Palmeiras é líder com 3 pontos a mais que o Flamengo. Os dois têm 2 partidas a menos em comparação às equipes que já fizeram os 28 jogos, que é o caso do Cruzeiro, por exemplo, que aparece em terceiro lugar. E uma partida a mais, né? Perdão. Eu falei uma 2. partida a mais. Eu falei que tem 2 partidas a menos. Os dois têm uma partida... Ficou comigo. Vou corrigir, falar direitinho. Os dois, Palmeiras e Flamengo, ambos têm um jogo a menos em relação ao Cruzeiro e outras equipes que já fizeram 28 jogos na tabela. Agora ficou claro, tem 27, um a menos que 28. E além disso, o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo, o segundo colocado, o que significa que ainda que perca um jogo, continuaria. E o Flamengo vença no caso do confronto direto de domingo, por exemplo. O Flamengo vencendo a partida, ele vai a 61 pontos, mas o Palmeiras ainda tem uma vitória a mais. Continuaria líder da competição, faltando 10 jogos, as 9 rodadas e essa partida atrasada do campeonato. Mas não é só a questão matemática, né? Tem uma questão do enfrentamento direto, tem uma questão do contexto do desafio dessa partida e até de um tirar ponto do outro, né? É difícil ver as duas equipes perderem no campeonato, né? Então, Coutinho, tem algo também, né, do futebol, do entretenimento que circunda esse jogo, que pode, de fato, ou definir ou mudar os rumos desse campeonato. Pode. Primeiro, boa noite a você, Camila, Bené, ao Gonza, pessoal de casa. Eu até falei sobre isso essa semana aqui já no Sport TV. Eu estava fazendo uma comparação com a pontuação das duas equipes no primeiro turno, nas 9 primeiras rodadas, e elas são idênticas do segundo turno. O Flamengo fez 18 pontos em 9 jogos, o Palmeiras fez 22 pontos em 9 jogos também no primeiro turno. A coisa começa a mudar exatamente nessa rodada lá no primeiro turno. O Flamengo ganha o Palmeiras fora de casa e na rodada seguinte bate o Fortaleza no Maracanã, o Palmeiras perde para o Cruzeiro no Mineirão. Mesmo se o Flamengo vencer, a situação do campeonato é outra, é diferente. O jogo do Palmeiras com o Cruzeiro dessa vez é em casa e o Flamengo vai pegar o Fortaleza fora de casa, numa situação desesperadora, lutando contra o rebaixamento. Um gramado que é muito ruim, todo mundo está indo lá, está reclamando bastante. Por mais que a torcida do Flamengo talvez se apegue um pouco a isso, é inegável que nesse momento do campeonato, para o título, o Palmeiras ele está na frente. Não só pela questão de pontuação, mas pelo futebol que tem jogado nos últimos 2 meses. O Flamengo jogou mal nesse período? Não, o Flamengo não jogou mal. O Flamengo teve uma queda de produção recente, voltou a jogar bem contra o Botafogo e se espera que ele retome, né, a regularidade em alto nível. Quer dizer que o Palmeiras vai jogar bem todo o jogo até o final do ano? Não sei, é bem difícil. O Palmeiras já está jogando bem há 2 meses. E achando soluções assim com muita facilidade. Então acho que esse jogo ele marca o pontapé inicial da reta final do campeonato e vai deixar algumas perguntas no ar. Essas perguntas serão respondidas, infelizmente, até dezembro só. Ele ajuda a definir, ele encaminha muita coisa? Sim. Mas acho que nada é definitivo, nem se o Palmeiras vencer o Flamengo no Maracanã. A do Palmeiras também, Thiago Ferri, se para o Flamengo, né, a ausência de um reserva, como já adiantou o Bené, o Palmeiras vai ter a ausência de um titular importantíssimo, né, amigo? Boa noite para você, bem-vindo aqui ao Tá Na Área. Boa noite, Camila, boa noite, Bené, Coutinho, Gonza, Luísa, todo mundo que nos acompanha no Tá Na Área. Pois é, o Palmeiras vai ter um desfalque raro, né, de se ver. O Palmeiras não vai ter o Everton contra o Flamengo. Ele sofreu uma fissura em um osso da mão direita. É uma preocupação, o Palmeiras vai fazer um tratamento conservador com ele, não vai passar por cirurgia, ele já está com a mão imobilizada, está trabalhando ali, mantendo a parte física, né, na academia de futebol, mas não vai conseguir jogar contra o Flamengo. O Everton até falou, espero que alguns dias esteja de volta, mas não deve ser algo tão rápido assim. Deve levar algumas semanas ali, de repente pouco mais de um mês, e aí o plano do Palmeiras é que ele ainda esteja apto a jogar nessa temporada 2025. Mas pelo menos nessa sequência agora de jogos importantes, esse duelo com o Flamengo no Maracanã e também Libertadores da América, o Palmeiras vai jogar a semifinal contra a LDU, vai ser um outro goleiro.
E aí tem Carlos Miguel e Marcelo Lomba na disputa. O Lomba foi quem jogou nas únicas 4 partidas em que o Palmeiras não teve o Everton à disposição nessa temporada, quando o Palmeiras poupou o Everton, ele jogou 58 jogos, o Lomba jogou outros 4. Desde que o Carlos Miguel chegou, o Everton fez todas as partidas, não ficou fora. Agora há essa disputa, diria que tem uma boa chance do Carlos Miguel fazer sua estreia pelo Palmeiras, pegar essa sequência aí. Vamos lembrar que o Carlos Miguel é um goleiro que o Palmeiras investiu 6 milhões de euros, é o goleiro mais caro da história do Palmeiras, então ele pode ser o titular agora nessa sequência, diante da ausência do titular, o Everton. Além disso, o Palmeiras deve ter outras novidades. Uma boa notícia de que o Kelvin, que está fora desde o jogo com o River Plate pela Libertadores, está praticamente recuperado de um trauma no pé, participou do treino que acabou agora há pouco na academia de futebol. O Palmeiras treinou nessa tarde na academia de futebol e o Kelvin participou desse trabalho. Além disso, Gustavo Gomes, que não voltou a tempo do amistoso com o Paraguai para enfrentar o Bragantino, também está à disposição, pode ser uma novidade. E os 3 convocados que foram para o jogo contra o Bragantino, Aníbal Moreno, Flaco Lopes, perdão, e o próprio Gustavo Gomes, né? Essas podem ser as novidades do Palmeiras para esse jogo com o Flamengo. Então, 3 convocados que estão de volta, Kelvin se recuperando pode de repente ir para o banco de reservas, e a mudança no gol, obrigado o Abel Ferreira a fazer essa troca por conta da lesão do Everton. Quando o Abel já esperava comemorar o retorno do time completo, essa baixa inesperada, né, Gonza? Do Everton, que acho que nessa temporada talvez tenha tido uma das falhas mais significativas com a camisa do Palmeiras, que foi na Copa do Mundo de Clubes, no jogo contra o Chelsea. Mas mesmo assim tem um ano de 2025 quando a gente consegue apontar vários momentos em que ele foi importante para o Palmeiras ganhar pontos, inclusive no Campeonato Brasileiro. Se a gente lembrar, no primeiro turno ele defende um pênalti contra o Fortaleza no Castelão, no último lance do jogo, só para exemplificar como esse jogador segue sendo importante. E agora o Abel tem 2 opções bem distintas, né? Eu acho que o Carlos Miguel foi uma oportunidade de mercado que o Palmeiras pensou para o futuro. Ele tem 27 anos, é um jogador que na carreira até hoje não foi titular absoluto no futebol brasileiro, foi durante pouco tempo no Corinthians, até ir ao futebol inglês no Nottingham Forest, e tem o Marcelo Lomba, um jogador veterano, inclusive mais velho que o Everton, que é um cara que está acostumado também a mais momentos assim, por mais que no Palmeiras também seja reserva. Claro que o Abel sabe muito bem o que fazer. Agora, para você, um jogo desse tamanho, é um risco você promover uma estreia de um goleiro como o Carlos Miguel, por exemplo? Olha, bom, primeiro é inegável a falta que vai fazer o Everton, muito também por conta da experiência dele, e a qualidade. Tem para muitos ele é um goleiro que poderia estar inclusive na seleção, ali como terceiro goleiro, enfim. Eu não discordo, acho que ele teria essa condição. Eu acho que o Abel vai precisar pensar um pouco, e aí acho que junto com o seu staff, né, com os responsáveis pelo trabalho com os goleiros, porque ele tem que olhar para o jogo com o Flamengo e tem que olhar para o jogo com a LDU. O jogo com a LDU, que é um adversário que usa muito a questão do chute de longe, né, porque você jogando em Quito, você tem essa questão da velocidade maior. Então, isso para você pegar um goleiro que esteja com pouco ritmo, né, como é o caso do Carlos Miguel, você pode até pensar em termos de experiência. O Loma, um cara que já viveu mais situações. Então, e aí ele tem que pensar quem é o melhor para a LDU, e aí no jogo com o Flamengo, que é o jogo anterior, o que é melhor? Pegar esse goleiro que vai jogar para a LDU e já colocá-lo para dar ritmo de jogo, ou não? Os dois têm boas condições, então quem jogar contra a LDU, o outro joga contra o Flamengo. Eu acho que são questões. Não acredito que seja essa posição que vai definir o jogo. Que o resultado do jogo não acho que vai passar por aí, porque são 2 bons goleiros. Talvez não estejam no nível do Everton, certamente não estão, mas não é aquela coisa que, meu Deus, vai entrar um goleiro que não está bem, que esse ano já falhou. Não é o caso. Então, acho que o Abel, junto com os seus colegas de staff, de comissão técnica, ele vai ter que tomar essa decisão, mas também olhando um pouquinho para o jogo de quinta-feira. A pinta, né, dos palpites hoje do Tá Na Área, né, que teremos também palpite sobre a morte de Odete Reutemann. Você imagina Carlos Miguel ou Lomba, a escolha do Abel para essa partida? Camila, assim, eu pensei bastante sobre isso hoje, depois que eu soube da lesão do Everton e do desfalque. E eu tô muito por esse lado que o Gonza aborda da experiência e do maior ritmo de jogo. O último jogo do Carlos Miguel foi em fevereiro, né? Ele não era titular no clube dele na Inglaterra, veio ao Palmeiras, como o Bené falou, como uma aposta ao futuro. O Lomba jogou mais vezes esse ano, jogou mais pelo Palmeiras, jogou jogo grande pelo Palmeiras, jogou jogo grande recente contra o Flamengo, por exemplo, como titular.
quartas de final de Libertadores pelo Internacional antes de ir para o Palmeiras. Sim, e é muito uma questão do dia a dia, né, do treinamento, que a gente não tem acesso, não tem como saber. Certamente, o preparador de goleiros do Palmeiras, os preparadores, né, hoje geralmente são 2 ali no profissional, mas a comissão técnica tem mais elementos, tem mais informações sobre isso. Mas daqui de fora, eu acho que o cenário é muito mais pró-Lomba do que pró-Carlos Miguel por toda essa questão. O Carlos Miguel tem na carreira, estou com os números abertos aqui, 36 partidas na carreira. Isso é um número inferior a que um goleiro hoje no futebol brasileiro, como o Everton, por exemplo. O número de jogos do Everton em 2025 já ultrapassou só o Lomba, muito esse número. No Palmeiras tem 26. Sim. Em 4 temporadas, desde que chegou. Então ele tem 8 jogos a menos só no Palmeiras em relação ao que o Carlos Miguel tem na carreira. Exato. Isso não quer dizer que o Carlos Miguel possa entrar e vai fazer um jogo ruim, não. Sim, não é sim. isso, não. Mas assim, a gente está aqui conjecturando em cima de... A gente não tem informação de qual é o preferido, mas conjecturando em cima de um cenário que cara, você tem que considerar. Não tem jeito, tem que considerar. Um jogo desse tamanho, a sequência que vai ter, né? O Ferri citou ali a questão do tempo de inatividade que o Everton deve ter. Não, acho que não é o momento de você ficar testando. É definir e ir com esse cara durante uma sequência de jogos. Não dá para ser muito diferente disso, não. O Ferri, tem essa questão, né, que certamente o Abel e a comissão se preocupam também. O tamanho do jogo. Vamos supor que o Carlos Miguel entre no jogo e, porventura, falhe num dos lances. O que acontece com o próprio Everton, com o Rossi do outro lado pode acontecer. Grandes goleiros também falham. Me parece, nesse momento também, que pode pesar essa questão do Carlos Miguel não entrar já com essa pressão tão grande num jogo de estreia com a camisa do Palmeiras, porque é um jogador, como eu já disse, que o Palmeiras, o clube, enxerga como goleiro titular dos próximos muitos anos, principalmente depois da aposentadoria do Everton. Bené, exatamente. Acho que a gente está vendo, né, de maneira forçada, o que se desenhava para janeiro, em que imaginava-se que, de fato, teria uma competição aberta pela titularidade do gol do Palmeiras, entre especialmente o Everton e Carlos Miguel, porque, vamos lembrar, o Marcelo Lomba tem contrato só até dezembro, né? Existe a possibilidade de que ele renove o contrato, chegou a se discutir essa possibilidade quando o Lomba negociou uma possível saída ali no fim do primeiro semestre para o Fluminense, acabou não dando certo, e aí discutiu-se renovar o contrato dele, é um goleiro já de 38 anos de idade. Mas é o que você falou, o Carlos Miguel ele já é visto como esse goleiro para o futuro, um goleiro que o Palmeiras fez um investimento alto, aí até, eu acho que aí entra o outro lado, né, tem essa questão da experiência de fato, mas o Carlos Miguel é um jogador que o Palmeiras aposta muito também, né, é um jogador que o Palmeiras entende que pode, a partir de repente do ano que vem, né, agora de repente, até dependendo do que acontecer, assumir a titularidade e não largar mais, é um cara que o Palmeiras vê com potencial para assumir a vaga de um goleiro que é multicampeão, né? O Everton, ainda que tem alguns questionamentos mais recentemente, mas ele é um cara super vitorioso na história do Palmeiras, tem números absurdos, pouquíssimos gols tomados pela quantidade de jogos que ele tem no Palmeiras, então é um cara muito marcado na história do Palmeiras. Então, acho que tem essas duas questões. Tem a experiência, de fato, acho que a experiência pesa a favor do Lomba, mas esse potencial que se vê dentro do Palmeiras, quando fez a contratação do Carlos Miguel, é o que pesa pro lado dele, né? Um goleiro lá de mais de 2 metros de altura, que a gente não vê treinos, mas a gente vê muitos vídeos ali que o Palmeiras mesmo posta de defesas ali, a torcida sempre viraliza, sempre quando tem algum treino, tem alguma sequência de defesa do Carlos Miguel, viralizam ali aqueles pequenos cortes dos treinos, né? Mas são os pequenos acessos que a gente tem das atividades nesses tempos pós-pandemia. Então eu fico curioso por isso, porque acho que a experiência pesa a favor de fato do Lomba, mas essa expectativa que se tem, esse potencial que se vê do Carlos Miguel, é por isso que eu não descarto do Palmeiras de repente já colocá-lo para fazer essa estreia nessa sequência importante de jogos. E vou trazer mais algumas informações aí do próximo adversário do Palmeiras, que é o Flamengo, neste domingo às 16 horas, lá no Maracanã. A transmissão da partida será pelos canais da Rede Globo e também do Premier. Estou trazendo a classificação atualizada neste momento. A equipe do Palmeiras é o líder, 27 jogos, 61 pontos. Flamengo, 27 jogos, 58 pontos. Lembrando, se o Palmeiras perder nesse jogo, continuará líder do Brasileirão. Então, uma vitória nesse jogo lá no Rio de Janeiro, abrindo 6 pontos e uma vantagem de 3 vitórias, pode deixar o Palmeiras muito mais perto de, quem sabe, o 13º título brasileiro. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Flamengo, e aí tem um jogo da Libertadores, onde eles foram derrotados lá na Argentina, mas venceram nos pênaltis e estão nas semifinais. Já os últimos 4 jogos que foram no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último jogo foi contra o Botafogo no meio de semana, lá no Newton Santos, onde eles venceram pelo placar de 3-0. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Palmeiras contra a equipe do Flamengo.
Desses 5 jogos, foram 1 vitória do Palmeiras, 2 vitórias do Flamengo e 2 empates. No primeiro turno, o Verdão jogou contra a equipe do Flamengo lá no Allianz Parque e acabou sendo derrotado pelo placar de 2-0, onde teve aquele pênalti lá que o Arrascaeta deu um mergulho lá na piscina sintética do Allianz Parque. E também no primeiro tempo, Piquerez acabou perdendo um pênalti onde Rossi defendeu. Enfim, jogo de extrema importância para o Palmeiras não perder. Se sair de lá com empate, ótimo, mantém a vantagem de 3 pontos, vai jogar o jogo da Libertadores e na próxima semana tem no Allianz Parque o jogo contra o Cruzeiro. Então é importantíssimo, como eu disse, não perder. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!